Mefibosete, um homem aleijado desde a infância, foi esquecido e desprezado. No entanto, sua vida deu uma reviravolta surpreendente quando foi recebido com honras em Israel, a ponto de se assentar à mesa do rei. Essa história é amplamente conhecida e, para muitos, Mefibosete se tornou um símbolo de alguém que passou da pobreza à prosperidade, da humilhação à exaltação, do esquecimento à nobreza. Porém, a história não termina aí. Existe outra parte dessa história que, por algum motivo, as pessoas não falam muito. Talvez seja porque nessa parte pouco lembrada de Mefibosete, ele foi traído, injustiçado e novamente perdeu todos os seus bens. E no vídeo de hoje, você vai conhecer tudo sobre esse personagem bíblico. Mas antes de começar, já te convido a se inscrever no canal e, se gostar do vídeo, deixe o seu like. Mefibosete era filho de Jonatas e neto de Saul. Sim, ele era filho daquele que foi o melhor amigo de Davi. Além disso, é importante mencionar que ele era sobrinho de outro homem, também chamado Mefibosete. Portanto, é crucial não confundir, pois Mefibosete era filho de Saul com sua concubina Rispa e tinha um irmão chamado Armoni. Mefibosete esteve entre os homens descendentes de Saul, que foram entregues por Davi para serem mortos pelos gibeonitas. A história de Mefibosete foi marcada por tragédias e frustrações desde o início. Embora ele tenha nascido em uma posição privilegiada, como príncipe de Israel, sua vida mudou completamente aos 5 anos de idade, quando seu avô, o rei Saul, seu pai Jonatas, e seus tios mais velhos morreram em uma batalha contra os filisteus. Devido à ameaça à linhagem real, sua ama o levou e fugiu apressadamente. A ama sabia que as novas dinastias costumavam eliminar a descendência anterior para evitar futuras disputas pelo trono. Entretanto, durante a fuga, Mefibosete caiu e ficou com sequelas permanentes em suas pernas. Depois disso, Mefibosete foi levado para Lodebar, um lugar localizado na fronteira de Gileade, a leste do Rio Jordão. Embora algumas pessoas acreditem que Lodebar fosse um local completamente insignificante e sem importância, a história mostra o contrário. Lodebar foi palco de disputas entre sírios, israelitas e assírios. Em Lodebar, Mefibosete encontrou cuidado e proteção por um homem chamado Maquir, filho de Amiel. Ele também se casou e teve um filho chamado Mica. A história de Mefibosete ganha destaque quando Davi, já estabelecido como rei de Israel, se lembrou de sua amizade com Jonatas e da aliança que haviam feito cerca de 20 anos atrás. Davi decidiu honrar essa amizade e pacto, buscando um descendente de Saul, não para eliminá-lo, mas para honrá-lo e agir com misericórdia para com ele. Nessa ocasião, Ziba, um antigo servo da casa de Saul, informou o rei Davi sobre a existência de Mefibosete, um jovem aleijado que vivia há pelo menos 15 anos como fugitivo em Lodebar. Alguns intérpretes enxergam um preconceito nas palavras de Ziba, enfatizando a condição deficiente de Mefibosete. No entanto, Davi não se deixou levar por isso e decidiu honrar o pacto com Jonatas, trazendo Mefibosete para sua presença. A atitude de Davi para com Mefibosete pode ser vista como uma representação da graça de Deus que alcança os pecadores. Deus age com misericórdia e bondade para com aqueles que são desqualificados e que nada merecem. Ele resgata pessoas que mereciam o juízo e a morte, dando-lhes uma nova vida em sua presença. Davi acolheu Mefibosete com honra, devolvendo-lhe as propriedades de Saul e permitindo que ele se sentasse diariamente à mesa do rei. Além disso, Davi ordenou que Ziba fosse seu servo. No entanto, Ziba não era uma pessoa confiável, muito pelo contrário. Durante a revolta de Absalão, quando o filho de Davi tentou usurpar o trono de seu pai e obrigou Davi a fugir de Jerusalém, Ziba se mostrou um grande traidor e oportunista. A Bíblia relata que Ziba foi ao encontro de Davi, levando provisões e mantimentos, que seriam muito úteis naquele período difícil. No entanto,
Ziba também aproveitou a oportunidade para acusar falsamente Mefibosete. Ele disse ao rei Davi que o neto de Saul havia ficado na capital porque cobiçava o reino e acreditava que retomaria o trono de sua família. Infelizmente, tudo indica que Davi acreditou na mentira contada por Ziba e, como consequência, resolveu dar a ele tudo que pertencia a Mefibosete. Todos os bens, propriedades e riquezas que Mefibosete havia recebido quando saiu de Lodebar foram entregues a seu servo traidor. A atitude de Ziba foi muito grave, pois naquele tempo, muitas vezes, a acusação de traição levava à morte. Mais tarde, quando Davi retornou a Jerusalém após a morte de Absalão, Mefibosete tratou de ir ao encontro do rei para se defender e provar sua inocência. Quando Mefibosete chegou à presença de Davi, o rei lhe perguntou o motivo de não tê-lo acompanhado. Então Mefibosete teve a oportunidade de relatar a traição de Ziba. Mefibosete contou a Davi que havia perdido a oportunidade de acompanhá-lo, porque Ziba selou um jumento para que ele pudesse viajar, considerando sua condição de aleijado. No entanto, Ziba o deixou para trás e elaborou um plano para acusá-lo de traição. Durante o período em que Davi precisou fugir de Absalão, a Bíblia registra que Mefibosete se lamentou profundamente, seguindo o costume da época. Deixando de lavar os pés, não lavou suas roupas e nem aparou sua barba. Essa atitude mostrou sua clara fidelidade ao rei Davi, demonstrando que ele jamais compactuou com o plano de Absalão de tomar o reino. Após escutar a versão da história dada por Mefibosete, Davi parece ter acreditado nele. No entanto, ainda assim, propôs que os bens herdados por Mefibosete fossem divididos entre ele e Ziba. Ou seja, Davi não lhe restituiu totalmente suas propriedades. A Bíblia não fornece maiores informações sobre o porquê de Davi ter tomado essa decisão. Alguns estudiosos sugerem que talvez o rei não estivesse disposto a convocar Ziba para prestar contas de sua traição, o que pode ter influenciado sua escolha nessa questão. No entanto, surpreendentemente, Mefibosete resolveu abrir mão de toda aquela herança. Ele deixou que o traidor ficasse com todas as suas propriedades e mostrou que sua verdadeira preocupação estava concentrada apenas no bem-estar de Davi. Nesse ponto, a declaração de Mefibosete mostrou o tipo de caráter que ele tinha. A Bíblia relata que Mefibosete disse ao rei: "Deixa que ele fique com tudo, agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar." Infelizmente, as pessoas tendem a se lembrar da história de Mefibosete apenas nas pregações sobre prosperidade. É fácil pregar sobre o homem aleijado e desprezado que foi tirado do esquecimento para receber uma herança real. É fácil falar sobre o homem que de repente recebeu uma posição privilegiada na corte de Israel e pode se assentar à mesa do rei. Mas é difícil pregar sobre o mesmo homem aleijado que, tendo sido traído por seu servo, mesmo sendo inocente, foi obrigado a dividir sua herança com o servo traidor. Para muitas pessoas, é difícil pregar sobre o exemplo de alguém que permaneceu fiel mesmo quando foi injustiçado e prejudicado, mesmo quando tudo deu errado em sua vida. E mais difícil ainda é pregar sobre sua atitude abnegada. Ele abriu mão de todos os seus bens materiais e não se importou que seu inimigo pessoal ficasse com tudo que era seu. A história de Mefibosete traz importantes lições, mas definitivamente o foco não é sobre prosperidade, e sim sobre o caráter de um homem justo, que apesar das tragédias e dificuldades, permaneceu fiel aos seus princípios. Para ele, o que realmente importava não eram as riquezas pessoais, mas o fato de que o rei escolhido por Deus havia voltado ao seu trono. Mefibosete não colocou seus olhos nas coisas terrenas, mas no propósito soberano de Deus para o seu povo. Para ele, não fazia sentido se assentar à mesa real se o ungido do Senhor não estivesse sentado em seu trono. O mais importante era a sua comunhão com o rei, mais do que toda a sua herança. Já conhecia a história de Mefibosete?
comenta aqui embaixo. E se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Deus te abençoe.